Bom dia, primeirão do ângulo Taquaritinga. Vamos para uma aula de química. Bom retorno para todos, né? Então peguem a apostila de vocês, se organizem, peguem o caderno, a garrafinha de água. Vamos sentar e estudar um pouquinho sobre separação de misturas heterogêneas, que se encontra na apostila de vocês ali na página 215, certo? Bom, então, retomando o conteúdo, nós sabemos que existem sistemas diversos, né? E um sistema ele pode ser uma mistura de substâncias ou uma substância pura. E essa mistura ela pode ser homogênea quando a gente enxerga uma fase só, e heterogênea quando nós enxergamos duas ou mais fases, né? Então, exemplos aí da mistura homogênea seria o quê? Água e álcool, e uma mistura heterogênea, por exemplo, água e óleo. A substância pura também ela pode se apresentar num aspecto homogêneo, onde você vai enxergar uma fase só, ok? Ou heterogêneo, que você vai enxergar duas fases. Então, aqui no caso do homogêneo, a água pura. E no caso do heterogêneo, exemplo, você tem água com gelo, certo? Então, tudo isso a gente já viu. Estamos retomando. Aqui alguns exemplos, ó, de mistura heterogênea de pó de enxofre com ferro. Nós temos também a mistura heterogênea de água com açúcar, homogênea, desculpa, e uma mistura heterogênea água e óleo. Alguns exemplos aí para vocês. Bom, como que eu faço para separar essas misturas? Primeiro nós vamos aprender como separar as misturas heterogêneas, em que você enxerga duas fases diferentes. E essas duas fases, por elas serem diferentes, às vezes elas têm propriedades diferentes e aí fica mais fácil de separá-las do que eu separar uma mistura homogênea que nós vamos ver na próxima aula. Então, o primeiro método que nós vamos estudar é a decantação. Então, na decantação, por exemplo, aqui eu tenho uma mistura de água e areia, e essa mistura de água e areia, nós vamos esperar a areia, que é mais densa, ir para o fundo, se separando da água, e posteriormente, quando você tem a separação de fases definida, você vai transferir essa água para o outro becker e deixar a areia ali no fundo. Esse processo é muito utilizado no tratamento de água, tá bom? Então ele é chamado de decantação. Bom, eu posso facilitar a minha decantação utilizando uma centrífuga, que você vai colocar os tubos aqui dentro da centrífuga, ela vai girar em alta rotação, em alta velocidade, e conforme ela atinge essa alta velocidade, ela vai fazendo, a gravidade vai fazendo o efeito assim de separar essas, é, fazer com que ela vai para o lado, né? A força centrípeta puxa, né, o material mais denso para o fundo do tubo. Então, ela facilita esse processo de separação. Existe também outro método que é a filtração simples. Todo mundo conhece, todo mundo já fez café aqui, ou se não fez, já viu fazer café, por exemplo, em que você vai ter ali um funil, né? Esse funil, você vai ter uma mistura entre um sólido e um líquido. Tem que ser sólido e líquido. O sólido vai ficar retido aqui no papel de filtro e o líquido vai passar e vai ser recolhido em outro recipiente. Eu também posso acelerar esse processo de filtração através da filtração a vácuo, tá? Esse processo de filtração a vácuo, você utiliza o funil de Buchner, que é esse funil de porcelana aqui. Ele vai estar conectado a um Kitasato. Esse Kitasato, ele é um Erlenmeyer com uma saída que você vai conectar essa saída aqui numa bomba de compressão para fazer o vácuo ali dentro. Então ele faz o vácuo aqui dentro desse recipiente, acelerando o processo, né, a ação da gravidade sobre a água e puxando esse líquido, né? Você coloca um papel de filtro também para recolher o seu sólido, né? E é mais ou menos assim que você monta o esquema. Se você não tem um compressor, você utiliza uma tromba d'água, que é um recipiente que você vai conectar na torneira e vai deixar escorrendo a água aqui por ela, e isso daqui faz com que o ar saia, né? Seja retirado o ar do recipiente aqui do Kitasato, facilitando essa
a pressão atmosférica ela faz uma força aí que facilita e empurra esse líquido para passar com mais facilidade e mais rápido. Então, economiza o nosso tempo. Bom, outro método que nós podemos utilizar, quando eu tenho dois líquidos, por exemplo, é o funil de separação. Esse funil de separação eu já mostrei para vocês nas aulas anteriores, quando eu trouxe algumas vidrarias para vocês se familiarizarem. Você pega o funil de separação ou funil de bromo, coloca os dois líquidos, espera separar as fases, e aí você tem uma torneirinha aqui embaixo que você vai abrir, a fase mais densa vai ficar embaixo, você vai coletando aqui em outro frasco. Quando chegar na outra fase, você fecha a torneirinha, fecha ela, ok? Bom, e se eu tiver dois sólidos, que nem sal e areia, como que eu faço para separar? É difícil, né? Então eu poderia utilizar uma outra propriedade da matéria, a solubilidade. Nós sabemos que o sal ele é solúvel em água e a areia não é solúvel em água. Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar água, que ela vai dissolver o sal. Aí essa água com sal eu separo. E se eu quiser obter o sal novamente, eu vou lá e evaporo a água. E a areia vai ficar aqui no fundo e eu posso separar por decantação depois, tá? Esse processo chama-se dissolução fracionada, tá bom? Bom, e outro método, por exemplo, areia e serragem. Como que eu posso separá-la? Eu sei que a serragem ela é menos densa do que a água, então ela vai flutuar. E a areia é mais densa, então ela vai afundar. Então eu posso adicionar água, a serragem vai flutuar e a areia vai afundar, certo? E aí eu posso retirar aqui essa serragem por cima mesmo, coletando ali, né? Pego uma peneira e vou coletando essa parte de cima, beleza? Bom, outro método de separação de misturas é a extração. A extração, você vai ter uma substância dentro de alguma coisa e você vai extrair essa substância através de solventes, por solubilidade. Então, por exemplo, o chá, que é chá de saquinho. Você tem as substâncias que dá sabor ao chá, aroma do chá, né? E você, o do café também, se tivesse o pó do café, né? E aí você vai acabar extraindo por água quente. Essa água quente, esses compostos vão se solubilizar ali naquela água quente e vão ficar na água. Então você está extraindo as substâncias ali daquele sólido, tá bom? Você pode utilizar outro tipo de solvente, então vai depender do que você está trabalhando aí. Outro método de separação é a cristalização, em que você deixa evaporando. Então aqui eu tenho o caso de uma salina. Você coloca a água do mar ali, que é rica em sal, e você deixa evaporando, e o sólido que está ali dissolvido, ele vai cristalizando aos poucos, ok? Bom, seguindo. Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento de água, porque no tratamento de água, a gente tem várias etapas ali do tratamento de água em que utiliza-se muito processos de separação de misturas heterogêneas, tá bom? Bom, então aqui é uma estação de tratamento de água, então você tem aqui a represa, onde tem a captação da água, né? Você passa pela estação de tratamento, depois você vai para o reservatório, né? Para o reservatório elevado, que é as caixas, né? As caixas d'água, e depois vai sendo distribuído para a cidade. Então, como que é a etapa de tratamento de água aqui na estação de tratamento de água? A água ela entra totalmente suja, então você vai adicionar cal e cloro, né? O cloro para já fazer uma primeira desinfecção e a cal para baixar um pouco o pH. E sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio ele vai reagir junto com a cal e vai formar o hidróxido de alumínio. Esse hidróxido de alumínio, ele é gelatinoso, então ele vai ajuntar essas partículas, estão vendo que eles estão se aglomerando, e aí elas vão ficar tudo aglomeradinha aqui, ó, que nem aqui. Então você faz uma agitação, essa etapa aqui é chamada de floculação, tá? E depois que elas ficaram tudo juntas, nesse aglomerado gelatinoso, ela vai decantando, né? Espera-se um tempo ali na estação de tratamento de água, para ela decantar, né? Faz a decantação, que ela vai para o fundo. Então aí essa água é retirada por cima, né? E passa por um filtro.
Esse filtro, ele é formado por cascalho, areia, carvão ativado, então ele tem várias camadas ali. Cada um tem uma função. O cascalho para retirar substâncias, as partículas maiores, a areia, partículas um pouco menores, o carvão ativado é para ele retira algumas substâncias orgânicas que dá sabor estranho à água, tá bom? Depois disso, a água sai do filtro, passa por uma segunda e última desinfecção para matar todos os micro-organismos com o cloro e adiciona-se o flúor, que é a fluoretação, porque o flúor é bom para os dentes. Então, é uma maneira da gente suprir essa necessidade de flúor na alimentação diária de cada pessoa. Então, você adiciona na água e vai para os reservatórios de água. Então, vocês perceberam que tem várias etapas aqui de separação de misturas envolvidas aí no tratamento de água, certo? Bom, seguindo. Então, nós vamos lá para os exercícios em classe, da página 216. Nós vamos fazer alguns e outros como exemplo, e outros vão ficar para vocês fazerem e me entregar, tá bom? Vocês vão mandar a foto aí, tira a foto do exercício feito e me mandem no privado, ok? Bom, aqui esse exercício 1 está falando para associar cada tipo de mistura a um aparelho de laboratório. Então, nós temos gasolina e água, gasolina e areia, e assim por diante. Então, vamos supor, para gasolina e água, como que nós vamos separar gasolina da água, tá? Elas não se misturam, então são dois líquidos que não se misturam, então eu posso utilizar qual processo aqui para poder separá-los? Nós vamos utilizar o funil de bromo, que é a alternativa B. Certo? Bom, nós temos aqui gasolina e areia. Então, vamos escrever a alternativa B aqui. Gasolina e areia. A gasolina e areia é um sólido com líquido, certo? Então, nós podemos separar através do quê? Filtração. Bom? Então, você vai colocar a alternativa C. Bom, nós temos também mistura do tipo papinha de farinha, que é um sólido mais fino, então mais difícil de separar. Então eu posso fazer a filtração, mas eu vou ter que fazer uma filtração a vácuo. Então eu vou utilizar esse sistema aqui, que é a alternativa A. Bom, e o ar e materiais particulados, sólido, poeira. A única coisa que eu posso utilizar aqui é o aspirador de pó, que é a alternativa D. Certo? Bom, próximo exercício. Quando nós colocamos um pacotinho de chá num copo de água quente, qual o processo que está ocorrendo? A. Extração de substâncias solúveis em água e decantação. Extração de substâncias solúveis em água e filtração para paredes do invólucro. Extração de substâncias insolúveis em água e filtração a vácuo. Dissolução fracionada e decantação. Ou flotação das folhas de chá. Gente, a gente já viu que quando a gente vai estar preparando o chá, a gente está extraindo as substâncias. Porém, existe um sólido ali que está sendo barrado pelo saquinho do chá. Então, esse saquinho de chá também está fazendo o papel de filtração. Porque que nem quando você vai fazer o café ou vai fazer o chá na sua casa com o pó separado. Então, você vai primeiro passar água quente e ao mesmo tempo você já está fazendo filtração e extraindo a substância, né? Então, é a alternativa, claro, extrair substâncias que são solúveis em água, né? Não é substâncias que são insolúveis em água. Então, nós vamos para a alternativa B, certo? Bom, temos aí, então, os exercícios para vocês fazerem e me entregar, tirar foto, exercício 13 e 4, tá bom? Façam aí com atenção e não se esqueçam das tarefas mínimas. Aula dada, aula estudada hoje. Então, façam as tarefas mínimas também, ok?
Não se esqueçam disso. Amanhã nós temos mais uma aula, certo? Então, tirem as dúvidas, qualquer dúvida pode perguntar, não fique acanhados, pergunta lá no grupo privado, no meu número, e aí a gente vai procurar esclarecer da melhor maneira possível. Bom, pessoal, até mais, tá bom? E não se esqueçam, aula dada, aula estudada hoje, certo? Um abraço e até a próxima aula.